Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e o nosso interveniente principal não é quem estão a ver no ecrã, o Carlos Daniel com menos 10 ou 11 anos em cima, mas sim o especialista em furto e criação de cofres na casa da mãe na ordem do 1 milhão de euros, José Sócrates, exatamente, e vamos estar a reagir ao vídeo em que ele há 11 anos atrás assume perante todo o país que é necessário que o FMI venha para Portugal por uma terceira vez. Muita gente acha que a culpa é do Passos, pois bem, quem nos pôs na situação do Sócrates a pedir o FMI em Portugal certamente não foi o Passos. Portanto, sem mais demoras e tirando aqui a cara bonita do Carlos Daniel, vamos ouvir. A decisão está tomada e vai ser agora explicada por José. A rejeição do Programa de Estabilidade e Crescimento na Assembleia da República. Já agora, para quem não sabe, o Programa de Estabilidade e Crescimento era aquilo que o Sócrates muitas das vezes dizia como o PEC, que pretendia aplicar as medidas orçamentais e financeiras em Portugal. Caso fosse chumbado, enfim, o governo teria que cair. No passado dia 23 de março... E houve, só uma parte, houve para aí 5 ou 6 versões do PEC. 4 a 6 versões, já não me recordo. Quem se lembrar nos comentários depois pode fazer esse acerto. agravou de forma dramática a situação financeira do nosso país. A rejeição do PEC proposto pelo Governo e que tinha tido o apoio e o voto de confiança das instituições europeias foi o sinal mais errado que o país podia ter dado aos mercados financeiros. O Sócrates aqui diz uma coisa interessante e ele é muito esperto no que diz, porque ele justifica aquilo que apresenta no PEC com a aprovação das instâncias e das instituições europeias relativamente ao seu programa, mas nós esquecemos que primordialmente aquilo que interessa ao país não é os interesses das instâncias e das instituições europeias, é o interesse nacional. E depois ele justifica a existência de incapacidade de Portugal de comprar dívida ao estrangeiro e, enfim, consequentemente entrarmos numa situação de bancarrota que ele está aqui a anunciar, por causa dessa contraproducência, em que as instâncias europeias aprovam, mas as instâncias nacionais, ou os partidos políticos nacionais, recusam. Ele esquece que o interesse nacional tem que prevalecer, à esquerda ou à direita, isso é completamente indiferente. Bom, vamos continuar. E às instituições internacionais. Foi o sinal errado no momento errado. Os portugueses são testemunhas do que aconteceu de então para cá. O que aconteceu de então para cá, muita gente não se lembra disto, mas nós temos um eclodir de crise em 2008 com a queda do Lehman Brothers e a consequente crise iniciada no mercado imobiliário americano, que depois se espalha para o resto do mundo, principalmente na Europa Ocidental, Portugal também, e as tartolas, numa altura em que, enfim, há alguma retração orçamental e há alguma retração dos mercados financeiros, implementa políticas, e isso sim populistas, no sentido em que eram expansionistas a nível fiscal, porque ele reduziu alguns impostos, e a nível orçamental porque aumentou a despesa pública, e portanto, vocês, enquanto gestores públicos, que é o caso deste indivíduo, numa altura em que há um crash a nível económico nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, que afeta diretamente a vossa, implementarem políticas expansionistas com um grande risco de sobreaquecer a economia e subsequentemente entrarem numa situação de bancarrota, vocês acham que é isso que devem fazer? Pois bem, o Sócrates achou. Por isso é que depois apresentou demissão e esteve, neste caso em concreto, no que nós estamos aqui a ver agora. Ridículo. Para ele e para todos os portugueses. Isto é uma vergonha a nível internacional. Eu espero bem que as pessoas tenham noção. Peço desculpa à expressão que vou usar, mas nós estamos sempre com a nossa retaguarda, para não dizer outra coisa pior, virada para a Europa. Porque, enfim, é muito engraçado, mesmo na altura do pós-25 de Abril, toda a gente falava mal do FMI, mas estavam sempre todos à espera das molas do FMI. E aqui é exatamente a mesma coisa. E ao continuarmos assim na medida atual em 2022, é o que também vai acontecer. Só que desta vez é a quarta bancarrota e em vez de ser com o José Sócrates, é com o antigo número 2 dele, o António Costa. O rating da República baixou abruptamente como nunca antes tinha acontecido. Por que será? As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Que é, curiosamente, o que está a acontecer de forma muito semelhante, não praticamente igual, mas muito semelhante ao que está a acontecer agora. É aquela velha máxima, eu estou sempre a dizer isto, a história não se repete, mas rima. Se querem compreender aquilo que vai acontecer num futuro próximo, olhem para aquilo que aconteceu no passado. Especialmente a nível de bancarrotas com Portugal, que, enfim, não variam assim tanto. Os bancos portugueses e as importantes empresas portuguesas viram o seu rating baixar para níveis muito perigosos, nunca antes atingidos. Toda esta situação tornou-se uma ameaça real ao financiamento da República, ao financiamento do nosso sistema bancário e, por consequência, ao financiamento da nossa economia. Desde a rejeição do PEC,
acentuaram-se muito. Eu acho curioso é como é que ele, obviamente que num sentido direto de culpabilização da não continuação do governo dele, a rejeição do PEP é o fator do PEC é o fator fulcral. Mas reparemos, não é? Ele ganhou uma maioria absoluta em 2005 e conseguiu perdê-la em 2009, mesmo estando a concorrer contra a Manuela Ferreira Leite, que não era das mais passivas de simpatia por parte do público português. E isso por alguma razão foi, não é? Porque mesmo implementando políticas expansionistas de agrado genérico à população que não entende patavina de economia, não conseguiu fazer uma boa gestão, quer mediática, quer até a nível financeiro do próprio governo. Gravemente, as dificuldades de financiamento da República e da economia portuguesa. As taxas de juro que se verificaram hoje mesmo na emissão de dívida pública de curto prazo são um sinal claro da crescente dificuldade do nosso país. Este gajo devia ter vergonha no que está a dizer. Ele pega no governo quando o país tinha a dívida pública em termos de percentagem do PIB à volta dos 70% e sai em 2011, 5 anos depois, com a dívida pública a rondar os 120%. O que ele acabou de dizer, ele devia ter vergonha do que acabou de dizer. E não é aqui que ele diz aquela famosa frase, a dívida não se paga, gera-se, mas ele devia ter vergonha do que acabou de dizer. Alguém que em 5 anos aumenta 50% em termos percentuais a dívida pública portuguesa, ele devia ter vergonha no que acabou de dizer. País em aceder em condições de normalidade ao financiamento nos mercados internacionais. Esta situação é especialmente grave para o nosso país. E estou firmemente convencido, avaliadas todas as alternativas, e depois de todos os contactos que fiz, em especial no dia de hoje, que tenderá a agravar-se ainda mais se nada for feito. Como sabem, ao longo deste último ano lutei todos os dias para que isto não acontecesse. Oh meu amigo, tens a certeza? Tens a certeza? Foi aqui, a fazer desvios de capitais, falsificação de documentos, lavagem de capitais ou guardar dinheiro no cofre da tua mãe. Foi essa a tua luta? É que nós não compreendemos, as pessoas não têm noção, mas o tipo de decisões a nível financeiro e orçamental que foram feitos quase há 20 anos no início do governo deste marmejo, na primeira legislatura, ainda afetam a economia portuguesa nos dias de hoje. Se hoje em dia nós estamos tão dependentes a nível de dívida externa e sem capacidade para a pagar, nomeadamente quando as taxas de juros vão aumentar e já estão a aumentar cada vez mais dentro da União Europeia, muito se deve a um período de instabilidade brutal gerenciado por este companheiro. As pessoas não têm, o português tem memória curta, eu sei, mas convinha às vezes recordar. A verdade é que tínhamos uma solução e ela foi deitada fora. Como na altura alertei, a rejeição do PEC e a abertura de uma crise política vieram fragilizar o país e vieram também diminuir a capacidade do governo para responder às dificuldades. Sempre encarei um pedido de ajuda externa como uma solução de último recurso. E na verdade foi. Aliás, na situação em que Portugal se encontrava na altura, eu creio que na altura estávamos com níveis de déficit orçamental de 7% do PIB. É demasiado, como devem imaginar. O recomendável é que estejam à volta dos 3%, não é? E já para não falar da dívida que estava nos 100 e tal por cento. Portanto, isto era mais do que o último recurso. Vocês agora podem dizer que nós também temos 120% agora, é verdade, mas a conjuntura económica e financeira agora é diferente, porque tivemos uma pandemia, se bem que nós sempre tivemos, nos últimos 10 anos, acima dos 100%, mas globalmente, muito mais economias estão acima dos 100% devido à questão da pandemia e, portanto, o endividamento público foi muito superior. Portanto, é completamente diferente e na altura estávamos numa questão contextual pior porque éramos os únicos. Em questões absolutas, eu diria que hoje em dia vivemos pior do que há 10 anos atrás, sem sombra de dúvidas, nomeadamente em termos de poder de compra. E ainda esta semana o recordei. Tudo tentei, mas em consciência. Julgo que chegámos ao momento em que não tomar essa decisão acarretaria riscos que o país não deve correr. A decisão está tomada. É o mesmo vídeo. Riscos que o país não deve correr, a primeira coisa era não ter eleito. Essa era a primeira coisa. E a segunda era não ter confiado a nível das políticas expansionistas que ele implementou quando não deveria ter implementado. Bom, enfim, meus caros, espero que tenham gostado desta viagem ao passado. Não é o momento mais marcante de forma benéfica de Portugal, mas enfim. Metam like, subscrevam e partilhem, sigam-me no primeiro canal, no Twitter, no Instagram e no Rumble. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.